Olá, tudo bem? Espero que sim. GARI 11, pessoal. Rentabilidade cai para menos de 1% ao mês. Será que ainda vale a pena investir no GARI 11? Saiu recentemente, então, o último relatório gerencial, que é referente ao mês de janeiro. Então, estamos com atraso também na divulgação desses relatórios. Já vamos explicar, então, por que teve esse atraso na divulgação do relatório também. E a realidade hoje é essa. GARI dando menos de 1%. Vamos entender se ainda é viável ou não. Pessoal, nosso canal aqui é um canal novo, desde novembro de 2024, estamos em busca de 1000 inscritos agora. Nosso foco aqui é educação financeira e investimentos, sendo ele em renda fixa ou renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR e até criptomoedas. Então peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Conteúdo aqui de qualidade, gratuito, não estamos vendendo nenhum curso aqui. Nosso foco aqui é poder ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões possíveis. Nosso canal aqui não tem recomendação de investimento, é simplesmente um canal educativo para questões financeiras. Conto com vocês aí. Antes do relatório, então, vamos aos dados aqui do GARI 11. Pessoal, antes que mais nada, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 1000 inscritos. Logo, logo vamos chegar lá. Conto com vocês aí, tá? Então, assim, GARI 11 fechou dia 26 de março, cotado a R$ 8,54. Ele está com PVP nesse dia de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto. Seus dividendos em janeiro ele pagou 0,092. Em fevereiro pagou 8,3 centavos. E em março, de novo, 8,3 centavos. Ele pagou em março, dia 11 de março, e a data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico da cotação do GARI 11. Lembrando que o GARI 11 antes ele era o GALG 11, ele mudou de nome aí recentemente, né? Então ele já foi cotado aqui por volta de R$11, caiu, tá? Chegou em 2023 aqui ele já tinha virado GARI 11 para 2024, ele ficou então lateralizando aqui em torno de R$9. Chegou então no final do ano, em dezembro, ele caiu forte como vários outros fundos imobiliários também. Chegou aqui nos patamares de R$8. E agora retornou, então, está nesses patamares aqui de R$ 8,50 mais ou menos. Tá? Então vamos entender como é que está a situação real e atual aí do GARI 11, lá no relatório gerencial que nós vamos ver na sequência. Aqui o gráfico dos dividendos, então, ele sempre paga também regularmente, né? Sempre estava pagando em torno aqui de 8 centavos, subiu aqui para 9 centavos um tempo e agora baixou de novo aqui para 8 centavos e meio, 8 centavos,3. Tá? Então estamos nesses patamares aqui. Vamos entender lá também no guide de dividendos, lá no relatório, se isso aqui é algo que pode persistir, se pode subir, quanto que pode subir, vamos entender lá no relatório também. Fazendo então a rentabilidade, pessoal, calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário, então, nós temos que, fazendo a divisão do dividendo pago pela cotação, então, 0,083 dividido por 8,54, temos então 0,97% ao mês. Isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Agora sim, né? 0,97 por mês. A Selic aí a 14,25. Quem paga praticamente CDI aí, 100% do CDI, tirando os encargos, tudo, os impostos todos, isso já vai dar 0,95%, tá? Então, vale a pena hoje entrar nesse fundo? Tem que analisar bem, né? Estamos com desconto bom? Nem tanto, né? Estamos com desconto lá de 8%. Né? Então tem a possibilidade de ganhar essa rentabilidade aqui mensal e mais aquela possibilidade de valorização lá de 8%, que não é ruim também, né? Mas enfim, tem que analisar, né? Vamos ver se o relatório lá vai nos dar alguma perspectivas melhores com relação a isso. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que 0,97% ao mês equivale a 12,55% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda. Só fazer uma comparação, por exemplo, no CDB, que rende 100% do CDI. Nós temos hoje, então, com a Selic atual de 14,25%, então o CDI é sempre 0,1 abaixo da Selic, dá 14,15%, menos 15% de imposto de renda, se for deixar investido por 2 anos. Nós teríamos aqui, então, 12,03% ao ano ou 0,95% ao mês. Então, a comparação dos dois aqui agora, o GARI fica na frente aqui em mais 0,02%, ou seja, uma diferença bem pequena, né? Comparado com outros fundos imobiliários aí. Então, assim, tem que ver se isso é interessante, se vale a pena ou não, né? Existem outros fundos mais descontados e que estão pagando mais dividendo também. Então, essa é a questão que tem que analisar, se vale a pena ou não. Vamos tentar entender lá no relatório depois também. Fazendo, então, aqui uma comparação, pessoal, de um investimento em uma simulação, um investimento de R$ 10.000 no GARI 11 ou nesse CDB. Nós teremos, então, no final de 10 anos, esses R$ 10.000 no GARI 11 teriam se transformado em R$ 31.848, contra R$ 31.099 no CDB. Uma diferença pequena, né? Em 20 anos, nós teríamos 101.429 no GARI 11, 96.720 no CDB. Já dá um pouquinho mais de diferença, né? Assim, pessoal, é importante lembrar que esses cálculos é feito com esses dados de agora, né? Atualizados aqui, 0,97% no GARI 11 e 0,95% no CDB. Sabemos que tanto a taxa do GARI como a taxa do CDB, ela acaba variando no decorrer do tempo, né? O GARI, que é renda variável, hoje está pagando isso, amanhã pode pagar mais, depois pode pagar menos. O CDB, da mesma forma também, que ele é atrelado à taxa Selic, a Selic sobe, ele sobe, a Selic desce, ele desce, né? Mas se mantivesse isso aqui, nesse prazo aqui, teríamos exatamente isso aqui, tá? Então, é algo assim que está dando pouca rentabilidade aqui, o GARI, comparando com esses outros investimentos. Como eu falei, tem vários outros fundos imobiliários, que vocês podem ver lá no final, uma playlist que nós vamos deixar lá, tem vários lá que estão pagando bem mais que isso e estão com desconto melhor ainda, né? Então tem que ver se vale a pena ou não, tá, gente? Mas vamos ver lá no relatório depois também.
Vamos então calcular o Magic Number desse fundo imobiliário. O que é o Magic Number mesmo? Na verdade, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, né? Com o poder aí dos juros compostos. Vamos calcular então. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos aí em busca de 1000 inscritos. Pessoal, já comente aqui embaixo também. Vocês investem no Gary 11? Vocês estão contentes com o Gary 11? O que vocês têm para me dizer com relação a esse fundo imobiliário? Vamos lá. O Magic Number, então, dividindo a cotação pelo dividendo atual, nós temos o quê? 8,54 dividido por 0,083, está dando então 103 cotas. Então 103 cotas é quando eu tenho que ter hoje na minha carteira do Gary 11 para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota. Essas 103 cotas então nessa cotação dá um investimento de R$ 879,62, tá? Então esse é o número mágico aqui, né, que é os 103 cotas desse fundo imobiliário. Agora, pessoal, vamos lá analisar então o relatório gerencial do Gary 11. Vamos ver que teve muita coisa interessante que aconteceu aí nesses últimos 2 meses aí no fundo, tá? Acho que vale a pena a gente entender como é que está a situação dele, para ver se é viável ou não, né? Entrar agora nesse patamar de preço nesse fundo. Lembrando que já teve mais barato, né? Já teve oportunidade melhor de entrar nele, né? A gente vê que nos últimos 2 meses aí os fundos imobiliários cresceram e cresceram muito, tá? Estão crescendo muito rápido aqui. Então, descontos aí que tínhamos aí de 20%, 25%, hoje aqui, por exemplo, já estamos já em 8% de desconto só, né? Tivemos muito mais oportunidade nesse fundo, como em vários outros também, né? Ok? Vamos avançar então para o relatório lá e entender como é que está a situação dele? Vamos ao relatório gerencial do Gary 11, referente ao mês de janeiro de 2025, pessoal. Está um pouco atrasado o relatório aqui do Gary, tá? Mas vamos entender o porquê também. Bom, alguns números aqui então, do Gary, final de janeiro. Valor patrimonial de 1,36 bilhões de reais. Dividendo distribuído, como nós vimos anteriormente, né, 8,3 centavos. Ele está, então, com 40 imóveis no seu portfólio. Preço da cota, final de janeiro, R$ 7,87. Um dividend yield de 2,7% ao ano. Uma área bruta locável de 543 mil metros quadrados. Valor da cota patrimonial, então, R$ 9,22, ou seja, um PVP de 0,85, está com 15% de desconto. Isso aqui, final de janeiro. Uma liquidez média diária de 6,36 milhões. O prazo dos seus contratos aqui de 13,9 anos. Número de cotistas, 314 mil cotistas. Vacância, 0, pessoal. Vacância física e financeira, 0. Ou seja, todos os imóveis alugados e todos os imóveis com as suas obrigações financeiras, seus inquilinos pagando tudo em dia, ninguém devendo nada, ninguém em atraso. Excelente. Então, lembrando aqui que esse fundo ele cobra uma taxa de administração de 0,94 a 1% ao ano, uma taxa de performance de 20% do que excede o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Comentário do gestor aqui, algumas coisas importantes aqui, né? Ele já fala aqui, ó. Já se desculpando aqui, né? O atraso da publicação deste relatório gerencial ocorreu uma vez que optamos por aguardar a liquidação da venda do imóvel BRF Visa. Eu fiz um vídeo agora semana passada, pessoal, que tratou sobre essa questão dessa venda desse imóvel nos fatos relevantes que eles publicaram, né? Então, quem não assistiu, eu vou deixar nos cards também e vai ficar lá na playlist que eu vou deixar depois sobre os fundos imobiliários também, tá? E tem lá tudo detalhado com relação a essa venda do BRF Visa também. Eles tinham essa preocupação de mostrar um relatório, pessoal, que tirasse aquela alavancagem gigante que tinha ficado, né? Porque aquilo ali assustou muita gente, né? Então, por isso que eles aguardaram fazer esse novo relatório na hora que realmente tivesse efetivado a venda já desse imóvel da BRF Visa, né? Mais algumas informações aqui, aí ele fala uma questão mais macroeconômica aqui, que o IFIX registrou a sua quinta queda mensal consecutiva em janeiro, acumulando uma desvalorização de 3,07%. Aí que entra, né, pessoal, o quão ruim é de fazer um relatório muito atrasado, né? Quem sabe que em fevereiro e março o IFIX já se recuperou e recuperou forte, né? Então isso aqui já fica um pouco fora do contexto aqui atual, né? Mas enfim, isso aqui está sendo referente ao mês de janeiro, que ele está falando aqui. Então ele fala aqui, ó, apesar da conjuntura adversa, os fundamentos da tese de investimentos do Gary 11 permanecem sólidos. Não há nenhuma inadimplência dos nossos aluguéis, vacância ou deterioração do perfil de crédito dos inquilinos. Então, já falamos ali todo em dia, os imóveis todos alugados, que é excelente. Aí ele fala aqui, então, isso aqui eu já falei também no vídeo anterior com relação ao fato relevante que saiu, só para a gente concluir aqui, né? No início de março de 2025, concluímos a venda do imóvel BRF Visa, beleza? Ele fala assim, ó, a venda do BRF Visa marca o desfecho de uma ampla operação que abrangeu a compra e venda de ativos, amortização antecipada de dívidas, securitização de recebíveis e captação de recursos, totalizando mais de 1,5 bilhão em transações. Isso que é um fundo, né, com uma administração realmente ativa, né? Aí ele fala assim, né, o objetivo disso tudo é fortalecer e expandir a tese de investimento do fundo, promovendo maior diversificação do portfólio, mitigação de riscos e ampliação da geração de retornos. Então ele fala assim que a conclusão efetiva da transação ocorreu em 11 de março, o valor da venda então foi de 273,4 milhões, com um lucro bruto de 71,5 milhões. Uma taxa interna de retorno de 28% ao ano, equivalente a um IPCA mais 20,7% ou 250% do CDI no período. Muito bom, né? Aí ele fala então que com isso tudo, as disponibilidades do fundo atingiram 555,8 milhões e uma redução de aproximadamente de 145 milhões em dívidas. E com uma alavancagem agora, então, de 23,3%, que é uma alavancagem alta ainda, né? Mas esse fundo aqui sempre foi de fazer muitos investimentos e tal, então sempre teve alavancagem alta, tá? Então,
mas ele já estava mais de 40% de alavancagem já em função dessa compra que ele fez. Então agora realmente ele está tranquilo de novo. Vamos ver os dados aqui, se realmente é isso que vai acontecer. Ele fala então que ele tem uma cobertura para amortizações robustas, mais de 10 anos de cobertura. Então realmente é uma grana tranquila que ele tem aí, né? Garantido que são esses 555 milhões aqui em caixa. Então ele fala assim, ó, no final do mês de janeiro não há nenhuma outra obrigação financeira pendente relacionada à aquisição de ativos do Gari 11. Muito bom, né? Ele fala aqui com relação à venda de ativos, então, que concluíram então a venda do BRF Visa e eles estão em processo ainda de negociação com o Grupo Pão de Açúcar Campinas, com o GPA Campinas. Segue ainda sem novidades no processo de diligência de documentação. Então estão em processo ainda de tramitação de documentos aí para vender também esse GPA Campinas. Ele fala aqui com relação à sexta emissão de cotas do Gari 11, então teve então agora a conversão então dos recibos do Gari 13, Gari 15 e eles se transformaram então agora em cotas efetivas do fundo, que é em Gari 11, né? Então isso aí foi dia 17 de janeiro. A partir do dia 20 de janeiro então, né, os cotistas que compraram então esses recibos aqui já virou o Gari 11, já pode estar então sendo negociado no mercado secundário normal. Ele fala que no último relatório comunicamos que a partir de janeiro de 2025 o fundo já passa a refletir a redução da taxa de gestão, cobrindo 60% dos custos relacionados à sexta emissão de cotas, conforme o compromisso anunciado pela gestora na emissão. Com relação aos seus dividendos, então, distribuição dos resultados, nós temos aqui o guidance aqui, que está programado até junho, então ele tem aqui a banda inferior de 0,083, ou seja, 8,3 centavos. Isso aqui é a banda inferior, que é o que ele está pagando hoje, exatamente isso, podendo chegar até 9 centavos, certo? Talvez chegue já, vamos ver como é que vai ficar nos próximos meses aí, né? Quem sabe ele já consiga pagar no próximo mês aí, para pagamento em abril, de repente aí 9 centavos. Vamos ver como é que vai ficar os resultados agora, tá? Mas é isso que se tem até junho, né? Temos aqui então a DRE do fundo, os resultados, né? Então aqui de janeiro nós temos aqui um resultado total de receitas de 15 milhões e 300 mil, dezembro foi 17 milhões e 328 mil, novembro aqui 15 milhões e 153 mil. Então ele baixou um pouquinho com relação a dezembro, né, mas teve um pouquinho mais acima do mês de novembro. Com relação ao seu resultado líquido, então ele teve um resultado líquido de 12 milhões e 363 mil, contra dezembro 2 milhões e 435 mil. Então um pouquinho abaixo com relação a dezembro. Então, e o resultado então de distribuição, ele distribuiu 12 milhões e 239 mil. Ou seja, o resultado por cota deu 0,084 e ele distribuiu 0,083. Então, distribuiu um pouquinho abaixo do que ele conseguiu de resultado. A liquidez do fundo aqui, como já falamos, né, uma liquidez média de 6,3 milhões. Está com 314.231 cotistas final de janeiro. Então, aqui ele está com o top 1 aqui, né, de ganho de cotistas de todo o IFIX. O portfólio, então, do Gari 11, nós temos aqui 40 imóveis. Tipologia, são dois tipos de ativos, logístico de renda urbana. Tipo de aluguel 100% atípico. Pessoal, isso aqui é excelente, né? Só lembrando que é um aluguel, um contrato atípico de aluguel. São contratos geralmente de longa duração, ou seja, muita previsibilidade. São contratos com multas integrais. Tu tens lá um contrato que vai vencer daqui a 10 anos. Se você sair hoje, você tem que pagar todos os aluguéis remanescentes de hoje até completar os 10 anos. Tá? Então, realmente, é um contrato muito amarrado tal, e que garante realmente, né, que o teu imóvel não vai ficar vago tão fácil, né? Porque amarra muito o inquilino. Um prazo de aluguel de 14 anos, ele tem 7 inquilinos apenas, isso é um problema desse fundo, né? Mas assim, são 7 inquilinos high grade ali, geralmente com rating de bom pagador aí, AAA, bem interessante. A localização está em 10 estados do Brasil. Então temos aqui o portfólio, que vê, né? Quase todos os estados do país aí, eles têm imóveis. Então aqui a tipologia, nós temos aqui 66% de renda urbana, né? Onde são alugados aí, geralmente para grupos de supermercado, Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour, e 34% é logística, né? A distribuição geográfica, então, basicamente aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e outros estados aqui, sendo que São Paulo aqui, 26%, Rio Grande do Sul, 20%. Os inquilinos, que são os 7 lá, né? Carrefour tem 31%, agora que ele comprou aquelas lojas, foram, se não me engano, 16 lojas do Carrefour de uma vez só, no final do ano, né? Então, o Carrefour ficou o maior inquilino. O grupo BAT, que é a Souza Cruz, 19%. O grupo Mateus, 19%. Pão de Açúcar, 16%. BRF, 10%. Air Liquide, 2%. E o Amanara, 2%. Então, contratos 100% atípicos. Aqueles contratos de longa duração e com multas salgadíssimas, com exatamente o valor remanescente de todos os aluguéis remanescentes para o fundo. Aqui nós temos aqui todos os imóveis agora, os 40 imóveis, né? Temos aqui o percentual de cada imóvel relacionado à receita. Temos aqui, então, 2,3% nesse Grupo Pão de Açúcar Angélica, em São Paulo, região de Higienópolis. Vencimento 2041,
Aí outros aqui, né, com uma percentual de receita menor. O que preocupa ainda, pessoal, como já falei no último relatório, é esse cara aqui, ó. 19,4% da receita vem desse imóvel aqui, que é do grupo BAT, lá da Souza Cruz, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha. Por que eu digo que preocupa? Porque ele é um contrato com vencimento em 2027, certo? Então, estamos aí praticamente há 2 anos de vencer esse contrato, né? E é uma percentual da renda gigante aqui, né? Então, ele é um imóvel meio diferenciado, né? Para a indústria e tal. Então, realmente é de logística, né? Realmente não é fácil de alocar esse imóvel facilmente aí para outra empresa. O grupo BAT, Souza Cruz, é gigante também, né? Acreditamos que isso aqui logo eles já vão ter uma resposta aqui se isso aqui vai ser renovado ou não, né? Acreditamos que sim, né? Outro aqui também grande aqui, o BRF Visa, que esse que foi vendido já, né? Ele está aqui ainda aparecendo em janeiro, porque a venda realmente finalizou agora em março, né? Então, talvez saia mais um relatório ainda, depois ele já vai sair fora, já não tem mais 10% aqui. Então, por isso que ele acabou, então, por imóvel, né? Sendo bem pulverizado aqui, né? Apesar que grande parte dos imóveis aqui é do Grupo Pão de Açúcar, né? É do Grupo Mateus e tal, né? Mas cada imóvel em si tem um percentual pequeno da receita. Depois aqui embaixo ele faz um detalhamento de todos os imóveis, certo? Então aqui ele fala qual é a área bruta locável, quantos anos que é o contrato dele, enfim, né? Os dados de cada imóvel que vocês podem depois ver com calma aqui, todos eles aqui, tá? São imóveis gigantes aí, supermercados grandes aí, hipermercados, bem interessante. Aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre o locatário, né? Então aqui, BRF com 10% ainda tem ali, né? Mas olha só, tudo com rate, né? AAA e tal, são pagadores excelentes. Aqui com exceção aqui da Almanara, que não tem rate, né? Mas é 2% também só de receita do fundo. Mas mesmo assim, né? Clientes, né? Locatários aqui, top, né? Top mesmo. Aqui embaixo ele fala um pouquinho de quem são esses locatários, explica quem são, que empresa que é, o que ela faz, tal. Enfim, bem interessante também. Vocês podem depois se apropriar com mais calma. A alavancagem, pessoal, isso aqui é o que preocupou muitas pessoas quando não tinha ainda vendido, né? Esse BRF Visa, né? Mas agora, então, está tudo melhor, né? Onde a alavancagem está dessa forma, então, né? Então, está com 23% de alavancagem. Antes estava lá com mais de 40%, que assustou muitos os investidores, né? Por isso que eles atrasaram também esse relatório, para mandar um relatório já com esse número aqui mais favorável aqui à leitura também, né? Aqui as disponibilidades, ó, 555 milhões. Para 2025, de compromisso tem 48 milhões, 2026, 56 milhões. Ou seja, tem muita previsibilidade aqui, né, de pagamento já com a própria disponibilidade que tem. Então, a gente não vê problema, né, nessa alavancagem que esse fundo tem, então. Aqui ele fala sobre o Gari na fila do pão, né? Quem é o Gari em referente a seus pares aqui de fundos imobiliários? Então, nós temos aqui o Gari 11, então, com uma rentabilidade aqui de 12,7% ao ano. Comparando, então, com os fundos de tijolos híbridos aqui, KNRI, a LZR11, SARI11 e outros aqui, a média desses outros aqui está em 10,3, ele está em 12,7. Então, está ganhando aqui na média dos fundos de tijolos híbridos. Fundos de tijolos de renda urbana, o HGRU11, TRXF11, VIR11. Então, ele está aqui, a média desses fundos aqui é 12,3, ele está em 12,7. Acima também, ganhou. E a média de FIIs de logística também, HGLG, BTLG, XPLG, LVBI, VIG11, estão com uma média de 10,5%. Então, ele está conseguindo 12,7%. Então, ele ganhou, né, de todos os segmentos aqui de fundo de tijolos, seja híbrido, renda urbana e de logística. Então, muito bem aqui na fila do pão, aqui, como eles dizem, né, o Gari 11. Ok, pessoal, então, mais uma vez aqui, né, um resumo. O fundo realmente, final do ano até agora, em março, aí, trabalhou pesado aí na gestão ativa, né? Realmente foram negociações aí gigantes aí, o fundo cresceu muito e com certeza é um fundo aí que está no radar de muitas pessoas aí, um fundo com desconto interessante, que dá para fazer grana aí com aumento de capital, com ganho de capital, além de estar pagando, né, um dividend yield interessante aí mensal, né? O fundo de tijolo a gente sabe que ele é interessante, que geralmente com os aluguéis sendo reajustados periodicamente, você consegue, então, repor a inflação, isso é muito bom, né? Então, vale a pena estudar esse fundo aqui, para ver se faz sentido ou não para você entrar nesse fundo ou não, né? Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, estamos aqui estudando, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí, né? Na compra, na venda, no aumento de posição, enfim, de cada fundo desse aqui. Ok, gente? Então, mais uma vez aqui, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, até o próximo vídeo, muito obrigado.